Muito bom, primeiro ano. Vamos agora aos tipos de transportes. Então estamos na apostila 2, continuamos no setor A, vendo os tipos de transportes. Professor, são dois tipos de transportes possíveis. É verdade, são dois: passivos e ativos. O que é mesmo um transporte passivo, professor? É aquele que, para acontecer, a célula não precisa gastar energia. A célula não gasta ATP. Professor, que legal, é passivo, por isso que ele chama passivo, porque a célula não gasta energia, não gasta ATP. Porém, depende da diferença de concentração, do gradiente de concentração entre os dois lados da membrana. Já nos transportes ativos, para acontecer, a célula paga, a célula gasta energia, gasta ATP e não depende da concentração dos dois lados da membrana. Nós vamos citar os exemplos. Claro que nós vamos falar de cada um, não é? Nós vamos explicar cada um, ver onde ocorre, qual a importância de cada um. Mas agora a minha ideia é mostrar os exemplos. E olha só, transportes passivos. O que é passivo mesmo? É aquele que, para acontecer, a célula não gasta energia, não gasta ATP. Porém, depende da diferença do gradiente de concentração entre os dois lados da membrana. Transportes passivos. Vou citar os dois mais importantes, onde nós vamos focar as nossas aulas, e os outros dois que a gente vai citar, porque são decorrências destes. Exemplos de transportes passivos: difusão, osmose, transporte passivo de íons e difusão facilitada. O professor se citou os exemplos disso. Então, olha só. Tipos de transportes através da membrana: passivos e ativos. Transportes passivos são aqueles que, para acontecer, a célula não gasta energia, não gasta ATP. Porém, dependem da diferença de concentração, do gradiente de concentração entre os dois lados da membrana. Vamos aos exemplos: difusão, osmose, transporte passivo de íons e difusão facilitada. Agora vamos falar um pouquinho de transporte ativo. Transporte ativo gasta energia, gasta ATP. Mitocôndria, vamos trabalhar, vamos fazer respiração celular, vamos quebrar a glicose em presença de oxigênio e liberar energia. Fica armazenada na forma de ATP, adenosina trifosfato, armazenador de energia. Professor, e agora gasta energia, agora gasta. Transporte ativo gasta energia, gasta ATP. Exemplos: fagocitose, pinocitose, exocitose ou plasmocitose e bombas. Sendo que nós vamos trabalhar no ensino médio a bomba de sódio e potássio. Isso significa que devem existir outros tipos de bombas, vários, mas nós vamos dar ênfase à bomba de sódio e potássio. Voltei então. Os transportes através da membrana podem ser de dois tipos: passivos e ativos. Passivos: a célula não gasta energia, não gasta ATP, é de graça. É o chamado transporte que ocorre naturalmente. Só depende da diferença de concentração, só dependem do gradiente de concentração. Quais são eles, professor? Difusão, osmose, transporte passivo de íons e difusão facilitada. Vamos falar um pouquinho dos transportes ativos. Para acontecer, o transporte ativo gasta muita energia, gasta muito ATP. E não dependem do gradiente de concentração entre os dois lados da membrana. Os exemplos: fagocitose, pinocitose,
exocitose ou plasmocitose e bombas. Nós vamos dar ênfase à bomba de sódio e potássio. Professor, eu estou até vendo uma questão de prova. Ah, tá vendo uma questão de prova? Seria a seguinte: quais são os tipos de transportes? Defina cada um e cite seus exemplos. Ah, fantástica essa questão. Você diria: através da membrana podem existir os seguintes tipos de transportes. Passivos são aqueles que, para acontecer, a célula não gasta energia, não gasta ATP. Porém, dependem do gradiente de concentração entre os dois lados da membrana. Exemplos: difusão, osmose, transporte passivo de íons, difusão facilitada. O segundo tipo de transporte é o transporte ativo. Para acontecer, a célula gasta energia, gasta ATP. Gasta energia, gasta ATP e não depende do gradiente de concentração entre os dois lados da membrana. Os exemplos: fagocitose, pinocitose, exocitose ou plasmocitose e bombas. Vamos chamar já direto bomba de sódio e potássio. Vai ser o grande exemplo que nós vamos usar como referência. Estão aí então os dois tipos de transportes, que é cada um, como se diferenciam do outro e os tipos, os exemplos de cada um. Bacana, né? Muito bom.